Fala pessoal, tudo bem? Mais um Prime Talk para vocês. Hoje com um assunto bem especial, convidado especial também, sabe muito sobre essa área e é uma área que poucas pessoas que atuam na medicina veterinária sabem das possibilidades que a perícia pode trazer. Já já a gente comenta sobre isso, mas antes eu quero te convidar para se inscrever no canal. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like e, por que não, compartilhar essas informações aqui com alguém que possa ser ajudado, possa ser impactado com esse conteúdo, certo? Cristiano Mores, se apresenta aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Cristiano Mores, eu sou perito criminal federal, atuo na Polícia Federal, na Superintendência de Polícia Federal em Goiás, na área como perito oficial, né? Perito criminal. Eu já vou explicar para vocês daqui a pouco a diferença. Sou graduado em Medicina Veterinária, tenho 4 especializações, uma em Administração de Empresa Agrária, uma em docência superior, a outra em direito ambiental e uma em perícia ambiental. Eu já atuo como professor de pós-graduação desde 2013, né, nessa área de perícia ambiental. É a área em que eu trabalho bastante na Polícia Federal. Já atuei na região amazônica, até em alguns desastres aí, como o caso de Brumadinho. Atualmente eu estou na Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do Conselho Regional em Goiás, né? Sou integrante da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, então estou sempre acompanhando essa área, né? E o Brasil afora aí é bom porque eu já fiz um bom networking, conheço muita gente que já atua nessa área. É um grupo ainda pequeno, né, com grande possibilidade de expansão, né, e de braços abertos aí para receber aqueles que estejam interessados em atuar nessa área que poucos eu acho que conhecem dentro da nossa profissão. Beleza. Cristiano, eu queria iniciar o nosso papo aqui, que você faça uma contextualização, principalmente para quem não conhece a área pericial, quais são as principais diferenças para que um médico veterinário comece a enxergar as possibilidades dele. Nós temos aí o perito oficial, o perito judicial e o assistente técnico. Contextualiza aí para o pessoal quais são as principais diferenças, como que faz para você atuar em cada uma dessas frentes e as possibilidades que as pessoas vão poder ter ao ingressar nessa área pericial. Bom, então, primeiro é importante entender, né, as diferenças, né, de atuação nessa área jurídica que o médico veterinário pode se envolver. Então, vamos dividir basicamente em três, né? Nós temos o perito oficial criminal. Existe uma lei específica para isso, que diz que o perito criminal ele precisa ser concursado, então ele é um cargo oficial, uma carreira pública. Você vai atuar ou na polícia, assim, nas polícias científicas dos estados, alguns ainda não estão separados em polícia científica, atuam na polícia civil, e na esfera federal, na Polícia Federal. Você tem que ter a graduação específica para aquilo, fazer o concurso, seguir o edital, cada estado tem ali seu edital, né? E aí você vai seguir uma carreira pública para isso. A outra possibilidade é o de perito judicial. O perito judicial, qualquer um que esteja habilitado, que tenha graduação em medicina veterinária, uma especialização específica naquilo que deve atuar, pode ser nomeado pelo juiz, né, para atuar num litígio na área civil. Então, nós temos, vou dar um exemplo para vocês aí, por exemplo, uma clínica veterinária que, de repente, está sendo processada por um erro médico, né, ou por maus tratos, o que seja. De repente, o tutor do animal entra com uma ação contra contra a clínica, né? Por ser uma ação civil, o juiz vai nomear um perito. Logicamente, para esse caso, ele vai precisar de alguém da área, vai precisar de um médico veterinário, que é o que entende desse assunto. Então, ele nomeando esse perito, né, ele vai naquele momento que ele é nomeado, ele vai
vai ser perito judicial, então ele vai ter os poderes de um perito judicial, a justiça vai dar a ele todos os recursos necessários, né, para a atuação dele, ele vai requerer isso, e aí ele vai elaborar o laudo, vai fazer o exame dele, elaborar o laudo, e isso vai ser apreciado, então, pelo juiz. A outra possibilidade é o assistente técnico, né? O assistente técnico, ele é contratado pelas partes. Então, o advogado, por exemplo, da clínica veterinária que está sendo processado, ou o tutor do animal que está processando, ele pode contratar, né, no caso, por meio do advogado, contrata o assistente técnico, e ele vai atuar ali também para acompanhar o resultado desses exames, né, dos exames periciais. Ele pode, isso inclusive na esfera criminal também, tá? Existe assistente técnico na esfera criminal para acompanhar, não digo acompanhar os exames, mas para questionar um laudo que foi elaborado, fazer novos quesitos, novas perguntas. Então ele vai ser uma espécie de um consultor da defesa ou consultor da acusação nesse caso. Então são as três possibilidades: perito oficial, perito criminal, que é por concurso, o perito judicial, que é nomeado pelo juiz, e o assistente técnico, que é contratado pelas partes. Beleza. Partindo do pressuposto aqui que se a pessoa já tem um interesse em concurso, ela vai buscar lá fazer um cursinho, buscar se inteirar do edital para saber as possibilidades, nós vamos nos ater aqui à perícia judicial e assistência técnica, que representam aí um mar de oportunidades para esse nível de profissional. E eu já queria aproveitar que estamos no início aqui, para que você contextualizasse, Cristiano, se porque tem uma outra formação acadêmica afim aí, né, que é o zootecnista. Eu queria que você contextualizasse se esse profissional, né, se esse graduado em zootecnia também tem essa possibilidade de atuar na perícia, porque com certeza ele tem conhecimentos aí bem próximos do que um médico veterinário também atua, né? Obviamente, cada um com a sua limitação, mas ele também pode atuar nessa área. Sim, em algumas áreas ele pode atuar, né, desde que seja observado. Existe uma lei do médico veterinário, se não me engano, da década de 60, não me lembro exatamente o ano que ela foi lançada, e essa lei ela define quais são as atribuições do médico veterinário concorrentes com outras profissões e aquelas que são exclusivas da profissão. Então, aquelas que são exclusivas da profissão, como, por exemplo, uma necrópsia de um animal, né? Um exame clínico do animal para fazer um diagnóstico de determinada situação. Isso aí são atribuições exclusivas da profissão. Agora, tem aqueles casos que um zootecnista poderia atuar, né? Vamos supor, o zootecnista trabalha na área de nutrição e, de repente, está sendo questionado a questão de uma ração que, eventualmente, pode ter sido fraudada ou veio com algum contaminante, alguma coisa assim. Se ele tiver condições, conhecimento técnico para trabalhar em cima dessa situação, né, tiver o seu currículo também for, né, propício para isso, ele pode ser nomeado como perito judicial, pode ser contratado como assistente técnico. Então é só observar essas exclusividades de algumas profissões, onde um pode entrar, onde outro não pode entrar por questão de lei, né? Até porque as partes podem pedir impugnação, né, da nomeação de um perito, podem questionar, né, a situação justamente pela formação. Agora, eu acho que eu recebo muitas perguntas, às vezes, né, de pessoas que estão interessadas em ingressar nessa área da perícia, da assistência técnica, e me perguntam o seguinte: olha, se eu quiser fazer um curso, uma pós-graduação, alguma coisa nisso, né, como é que é? Eu vou atuar exclusivamente nisso? Eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso? E aí eu digo o seguinte: bom, primeiro, você não precisa largar a sua profissão, a área que você está atuando. Se você é clínico veterinário, de grandes ou de pequenos, pode continuar atuando nisso. Se você trabalha na indústria de alimentos, se você tem uma profissão que não exige exclusividade, né,
logicamente, que tem alguns casos, por exemplo, no serviço público, que é o meu caso, eu não posso atuar fora da Polícia Federal, só posso exercer o magistério. Então, existe norma para isso específica. Se você não tem, você pode continuar atuando, trabalhando na sua área e vai ter esse plus, né? Se você vai lá, coloca seu currículo no tribunal do seu estado, você pode colocar em vários estados que você possa atuar para ser nomeado como perito judicial, ou você faz ali seu networking com advogados, passa a ser conhecido nesse meio para poder ser contratado como assistente técnico, você pode tranquilamente atuar nessa área. Então, acho que é um plus. Só que, para isso, né, eu acho que é interessante é, é, ter um certo conhecimento de como funciona essa área pericial, porque tem algumas diferenças. Eu já vi algumas situações em que pessoas com um excelente currículo, com um título de doutorado na área específica, inclusive, que estava fazendo perícia, cometer alguns erros crassos, né, no meio jurídico, justamente porque desconhece o funcionamento disso, não sabe exatamente o que deve ser entregue ao cliente, o que precisa ser respondido, esclarecido. Então, é interessante conhecer, estudar, se integrar dessa área. Eu falo sempre que o perito, né, o assistente técnico, ele é um embaixador, né? Ele transmite a linguagem científica da área dele para o meio jurídico, consegue traduzir de uma forma que o meio jurídico compreenda, e vice-versa, ele consegue também trazer aquilo que o meio jurídico, né, traz de volta, né, para o nosso meio específico de conhecimento. E contextualizando a questão da atuação, o que eu costumo dizer é o seguinte: a parte técnica, ela é fácil de você se especializar, né? Você tem aí pós-graduações específicas na área técnica que você se predispõe a estudar, né? Você citou aí questão de pequeno porte, grande porte, né? Os animais. Então, assim, considerando que essa parte a pessoa já gosta, né? Porque ela fez uma graduação nessa área, ela trabalha com isso, ela entende disso. A perícia ela traz um desafio maior que é a questão jurídica e a burocracia que eles vão enfrentar no judiciário. Do ponto de vista de um médico veterinário, como que é a sua percepção? Você acha que é relativamente tranquilo se a pessoa se dedicar a absorver esse conhecimento para aprender a atuar dentro do judiciário, saber ali os trâmites, o que que representa cada nomenclatura dentro de um processo, como que ele fala com o juiz, como que ele fala com os advogados? Isso tudo é factível, é palpável para um médico veterinário? Ou realmente precisa de uma dedicação fora do comum para ele entrar na área pericial? Bom, para entrar na área pericial, ele não vai precisar de uma dedicação fora do comum, mas ele vai precisar se dedicar de alguma forma, gastar algum tempo, né, para poder se inteirar de como funciona. Um exemplo, eu acho, assim, eu sou formado já há um bom tempo, né, em 95, mal se ouvia falar nesse assunto em medicina veterinária legal, por exemplo, né, é algo praticamente novo para a gente. Perícia era uma coisa assim, nossa, pensava em perícia, sei lá, quando ouvia falar em uma determinada situação, mas ficava muito longe da nossa realidade. Hoje já tem nas graduações, né, já tem a disciplina geralmente optativa de medicina veterinária legal, mas o que eu percebo é que com uma carga horária bem enxuta, né? Então, o aluno ele acaba tendo uma noção, ele acaba sendo apresentado para aquilo, mas ele não sai exatamente preparado para atuar nessa área. É, a gente tem que lembrar que o perito ele pode ser, depois que ele fizer o trabalho dele, emitir um laudo, ele pode ser chamado a alguns pontos, e é a hora que às vezes a defesa vai para cima, né? E a defesa, para questionar esse perito, logicamente o que ideal é que ela chame um assistente técnico, contrate um assistente técnico, né, um outro profissional, portanto, da sua área, para fazer os questionamentos certos.
Então, você tem que estar preparado para isso. E para isso, o ideal é que você tenha um preparo a mais. Por exemplo, hoje já temos pós-graduações, né, na área de medicina veterinária legal, que o aluno ele pode fazer isso, ele sai com a especialização nessa área, e existe até a possibilidade aí para frente, já está em trâmite, inclusive, pela Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, de emitir o título de especialista é, reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. E um dos requisitos, geralmente, né, para essas situações, é que você tenha pós-graduação na área que você quer ser especialista. Então, assim, é um a mais. Eu percebo que a maioria sai despreparado para isso. A gente não tem esse preparo, porque é exclusivo do operador do direito, né? Esse mundo é um outro mundo. Assim como o operador de direito, também na nossa área, muitas vezes ele não está preparado para entender o que está acontecendo, né? Como funciona dentro de uma clínica, como funciona na fazenda, como funciona dentro de um biotério. Por isso que é interessante, eu falo que nós somos realmente né, os intermediadores desse mundo, né? E assim, eu entrei, logicamente, entrei por questão de concurso, né, nesse ramo, e tive que aprender trabalhando, estudando, correndo atrás, né? Hoje já tem essa facilidade, já de você ter pós-graduações especificamente voltadas para isso, então você já corta um grande caminho, já chega muito mais rápido nesse mundo. Bacana. E eu vejo que boa parte dos médicos veterinários, até da realidade, né, que eu tenho pets também, então, vez ou outra, você precisa ir numa clínica, e o que eu vejo é que alguns profissionais dessa área acabam se frustrando, né, levando a carreira para um lado que às vezes não gostariam, né, pensariam em atuar num ambiente mais propício a receber novas oportunidades e tudo mais, e eu vejo que muitos acabam se estagnando, trabalhando em pet shops ou clínicas, e não conseguem evoluir ali na carreira. O que que você pode falar, dando alguns exemplos de atuação, principalmente para essa área aí do pessoal que está atuando em clínica ou que recém se formou e não vê uma perspectiva de entrar no mercado, porque não tem ninguém na família para seguir uma carreira, né, que já tenha construído algo, ou que também não goste de concurso público? Quais os principais exemplos que você pode dar para o pessoal em relação à medicina veterinária na assistência técnica e na perícia judicial, para mostrar alguns potenciais, né, que eu costumo dizer, essa renda extra que a pessoa vai ter oportunidade, uma liberdade geográfica, né, que ele vai poder trabalhar ali de diversos locais diferentes, atuar em cenários diferentes, além de uma flexibilidade de agenda, né? A pessoa pode montar a rotina dela de acordo com as demandas vão surgindo. Quais os principais exemplos que a gente poderia encaixar para o pessoal ter essa perspectiva? Bom, então a gente sabe que a nossa profissão, né, de médico veterinário aqui no Brasil é bem complicada, né? Nós temos mais da metade das faculdades de medicina veterinária no mundo inteiro estão aqui no Brasil. Então, se não me engano, 60% das faculdades do mundo inteiro estão aqui no Brasil. Então, isso lança muitos médicos veterinários no mercado, né? E acaba que o mercado não consegue absorver esse número de pessoas. E isso acaba refletindo na qualidade, consequentemente na remuneração, né? A gente percebe uma desvalorização muito grande profissional e leva a um desestímulo, e acaba que o desestímulo de cada profissional também desvaloriza ainda mais a profissão, né? Porque quando você está desestimulado, você não acaba não procurando se especializar cada vez mais naquele assunto, você não está vendo que aquilo não vai te trazer retorno nenhum. Então, essa área da medicina veterinária legal, você da perícia, da assistência técnica, né, acaba sendo um plus, como eu disse para vocês, ó, é um trabalho a mais que pode pintar ali, eventualmente. Então, isso, por exemplo, uma empresa, né, você como pode ser consultor de uma empresa, mas você pode atuar como assistente técnico também no processo judicial que aquela empresa sofre, né?
desde que você não seja um envolvido, né, diretamente. É, eu tenho exemplos de alunos de pós-graduação que não necessariamente da medicina veterinária legal, a gente tem pós-graduação, por exemplo, na perícia judicial, né, na perícia criminal, que acabaram já, assim, formaram e já conseguiram trabalhar, né, pegar caso de assistência técnica, né, e, logicamente, né, tem que fazer um networking, e aí eu recomendo, nesse caso, se você puder, vai para congresso, vai para evento, participe de lives, o que quer que seja, mas tente entrar nesse meio, conhecer esse meio, associe-se à BMVL, mas tenta entrar nesse meio, conhecer as pessoas, porque existe uma troca muito grande de informações. Na BMVL, por exemplo, a gente tem ali o grupo de WhatsApp e às vezes aparece alguém e fala, olha, eu estou com um caso aqui, me passaram um caso, mas é na cidade em tal lugar, né? E eu não posso pegar, é longe para mim. Alguém se habilita, alguém, né, entende desse assunto. É um caso que eu não entendo, mas alguém entende desse assunto. Ah, é um caso de equino. Eu não trabalho com equinos. Alguém é de equinos? Pode. Então a gente acaba vendo essa troca nesse grupo e as pessoas acabam, né, pegando o trabalho. O mais difícil é começar, né? Depois que você já está ali, já está pegando o caso, fez um bom trabalho, o advogado que te contratou para ser assistente técnico, viu que o seu trabalho foi bom, ele vai te contratar novamente, né? Num caso envolvendo, né, um assunto que é do seu métier, da sua profissão. É, na perícia judicial é a mesma coisa. O juiz, lógico, é muito mais confortável para o juiz ele nomear, né, um perito que ele já sabe que já atuou no caso ali, que tem boa idoneidade, que fez um trabalho sério, porque é, um laudo bem escrito, né, um relatório técnico bem escrito, né, faz a diferença, né? E para isso tem um caminho, né? A gente tem que saber, como todo documento formal, né, existem regras, né, a serem seguidas, existem alguns caminhos que a gente já conhece. Olha, a melhor forma de escrever é assim, assim, assado. Assim como uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado tem ali seus ritos, suas formalidades, né, para ser escrito, para ser lançado. Da mesma forma, um laudo pericial, um relatório técnico de um assistente técnico precisa também seguir certos caminhos. Então, eu não sei se eu fugi um pouco, Thiago, do que você perguntou, mas acho que a ideia que eu queria passar é essa. Olha, é, não é dizer que é para qualquer um, não é. Você tem que ter um perfil, né? Você tem que. Eu já peguei aluno, para vocês terem uma ideia, que como eu dou aula de perícia ambiental, eu estava ensinando a usar o programa, um programa que muita gente conhece, o Google Earth, um aplicativo gratuito, ensinar a usar esse programa para poder usar no laudo pericial de meio ambiente. A gente pode usar, inclusive, em laudos de fauna, né? A gente atua, nós médicos veterinários, nós temos que atuar também nessa área de fauna. E uma aluna chegou para mim no meio do curso, chegou no meio da sala de aula e falou assim: ah, professor, porque a gente precisa mesmo saber mexer com essas coisas, mexer com tecnologia, mexer com isso. Eu falei: olha, precisa. Agora, se você acha que não é para você isso, não está se sentindo confortável, talvez não seja o seu perfil. Talvez a sua área, né, a área de especialização que você deva atuar seja outra. Infelizmente, né, gostando ou não, a gente tem que entender um pouquinho de legislação, um pouquinho de lei, entender um pouquinho dos códigos de processo civil, código de processo penal. Não precisa formar em direito para, né, juntar com a sua graduação e ser perito, nada disso. Mas precisa entender basicamente de leis, precisa entender basicamente de uso de tecnologias, né? Então é uma área assim que te abre muita cabeça, muito ampla. Eu recentemente dei aula numa pós-graduação na área de medicina veterinária forense. E os alunos chegaram para mim e falaram assim, professor, era a última aula do curso, eles falaram assim, professor,
eu achei que eu gostei, o que eu gostei do curso é que ele abriu muito a minha cabeça, assim, expandiu muito, porque a gente começa a ver de formas diferentes que às vezes na graduação, em 5 anos de curso, a gente não enxerga de um outro ângulo. A gente começa a enxergar de um ângulo diferente as coisas, quando atua nessa área de medicina veterinária legal. Então, e até para a profissão, se você tem uma clínica, você aprende a tomar cuidado com certas coisas, como se proteger de certas situações, porque nem todo mundo que é processado, né, logicamente, está errado. Aquela pessoa que está processada, às vezes, ela pode ser processada por má fé de outro. Tem gente querendo tirar dinheiro de clínica, né, ou tentando arrancar dinheiro com o processo. Então, assim, também ajuda nesse sentido, né? Ajuda você a se proteger mais, a entender melhor dos seus direitos, saber como se resguardar numa situação em que eventualmente você pode ser processado civil ou até criminalmente, né? E até, mesmo que não seja, não chegue a tanto, né? Na área de processo ético, né? Pelo Conselho Regional, a gente já começa a ver que, olha, de repente, na inocência, você pode cometer um erro, um erro banal ali, né? E aí você já começa, não, beleza, vou manter sempre meu protocolo em dia, vou sempre deixar arquivado certinho, caso um dia seja questionado o juiz, eu tenho tudo aqui, tudo pronto. Ah, vou fazer o atendimento, vou arrumar mais uma pessoa para entrar comigo aqui, ficar comigo na clínica como testemunha. Se puder, tem uma câmera, coloco. Então, assim, são percepções que as pessoas vão tendo, né? Conforme vão conhecendo esse meio, essa área jurídica, entendendo até onde pode chegar. Então, acho que é isso. Não é só, né? Só para você trabalhar nessa área, mas também para você aprender a trabalhar melhor na área que você já está. Perfeito. E eu te convido agora, que se você está assistindo esse vídeo e é médico veterinário, deixa aí nos comentários se fez sentido para você essas informações, se é um assunto que você já conhecia, se você gostou e pretende atuar. No finalzinho desse vídeo, eu vou pedir para o Cristiano dar um pequeno spoiler de um projeto que ele está capitaneando ali. Ele é um dos professores que está capitaneando um projeto bem legal de pós-graduação nessa área, e eu vou pedir para ele contar no final. Mas antes eu quero, se você está tentando imaginar aí cenários que, eu não vejo tanta possibilidade assim de faturar, né, de ganhar dinheiro para mudar minha perspectiva aqui, talvez eu vou ter que investir uma grana. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Cristiano. Talvez seja um dos ramos, né, de atuação. A área pericial ela é um ramo de atuação para praticamente todas as formações acadêmicas, né? É difícil você falar de uma formação acadêmica que não vai precisar de perícia em algum caso ou outro, mas talvez ela seja a área que você menos precisa de investimento, né? Em termos de estrutura, talvez o investimento maior seja em você mesmo no conhecimento. E às vezes as pessoas ficam assustadas. Ah, será que eu vou ter que comprar equipamento? Será que eu vou ter que comprar algum tipo de software e tal? O que que você pode falar sobre isso, sobre essa estrutura necessária? Bom, então, o seu investimento, tirando, né, a parte de estudo, né, que eventualmente você pode adquirir livros ou participar de congresso, etc. Mas acho que em termos de material físico, né, você tendo um computador para trabalhar, você já pode começar, já pode tranquilamente começar seu trabalho. Eu, por exemplo, quando eu dou aula na área de perícia ambiental, né, eu procuro mostrar, tirando o drone, né, mas que não o drone é um a mais, assim, não precisa de chegar tanto, mas tirando o drone, eu procuro mostrar aplicativos que são gratuitos, que são de acesso imediato, então não precisa de nenhum grande investimento. Tendo um notebook, basicamente ali, ou um computador, não precisa de nada muito bom, você já pode trabalhar, né? Porque é muito em cima de estudo. Por exemplo, assistente técnico, tem o caso lá da aluna recém-formada que pegou um caso de assistência técnica. O trabalho dela era para fazer quesitos, fazer perguntas em cima do caso. Então, ela analisou os prontuários, analisou relatórios, né? E aí, com a experiência que ela tinha já de pós-graduação,
ela já tinha percepção do que deveria ser perguntado para ajudar a defesa, né? Então, tanto é que ela encontrou ali vários erros na acusação, né, que foram refutados justamente pelas perguntas que foram feitas ao perito. E aí, depois que o laudo do perito judicial tiver for concluído, ela vai analisar isso daí. E ela já recebeu, inclusive, ela fez o pedido de pagamento, recebeu já o valor que ela pediu adiantado. E eu já digo assim, lógico, depende, esses valores são depende da complexidade do caso, né? Geralmente a BMVL ela tem algumas recomendações ali para você mais ou menos ter uma ideia de valor, mas ela, num caso desse, por exemplo, ela ganhou mais do que ela estava ganhando como médica veterinária clínica, né? Num único trabalho. Não aparece o tempo todo, mas de vez em quando aparece. Ela já até começou a dar palestra, inclusive, né? Já deu palestra na OAB, justamente porque o advogado ficou encantado com o trabalho, achou bacana e, opa, já marcou uma palestra para abrir os olhos de outros advogados, porque é um meio que ele não é só desconhecido para o médico veterinário, muitas vezes o próprio advogado, né, desconhece esse lado, esse potencial, né? É uma área que exige um conhecimento técnico específico, né? E assim, eu percebo muitas vezes, não só na área ambiental que eu atuo, mas às vezes eu vejo alguns casos, alguns julgamentos que uma das partes perdeu justamente porque faltou a ela esse assessoramento, esse conhecimento daquela área que ele está atuando. E aí eu olho assim e falo, nossa, mas que ingenuidade, né? Se tivesse entrado nisso, perguntado isso, refutado isso, essa prova, né? Ou demonstrado dessa forma aqui, que está muito óbvio, né? O juiz poderia ir para outro rumo, ter chegado a outra convicção. Então, é interessante, eu falo, a medicina veterinária legal ela tem que expandir não só dentro da nossa profissão, mas ela também tem que ser apresentada também para o meio jurídico, né? Muitas vezes as pessoas desconhecem isso. Bom, sobre spoiler, né? Não sei se já posso dar agora, Thiago, Já mas pode, já pode falar. a gente está com o projeto, tá desenvolvendo por uma questão de tempo, né, meio exíguo nosso aqui. Às vezes eu não consigo encontrar, porque são dois coordenadores, mas eu e a professora Ingrid Ataíde, doutora Ataíde, nós estamos pretendendo trabalhar. Ela tem muita experiência como perita judicial e assistente técnica já há muito tempo e e bastante experiência como professora de graduação em medicina veterinária, né? Eu na área de perícia criminal e como professor de pós-graduação, né? Já também há um bom tempo. Então nós estamos pretendendo juntar nossa experiência, né? E cada uma complementando a outra e coordenar aí uma pós-graduação, né? Nessa área de medicina veterinária legal, trazendo aí figuras que já estão há um bom tempo atuando nessa área, que já estão consolidadas no mercado e que, né, são reconhecidas, né? Para quem é desse meio, para quem atua nessa área, né, quando reconhece os nomes imediatamente, fala, não, eu já sei quem é esse aqui. Então a gente está tentando trazer, assim, pessoas que tenham excelência naquele módulo que ela pretende dar. E aí a gente está tentando fazer de uma forma que o aluno possa praticar o máximo possível, né, o trabalho. A gente percebe que uma das grandes necessidades do aluno não é receber muitas vezes só conteúdo, mas ele botar a mão na massa, ele escrever, ele sentir a segurança de escrever um documento de natureza jurídica, poder fazer um relatório técnico, um laudo, né, e sentir segurança naquilo que ele está fazendo. Então, a gente quer fazer de uma forma que, do decorrer do curso, da pós-graduação, ele consiga sair de lá já em condições de escrever com segurança, né, sobre aquilo que ele entende. Porque o conhecimento, às vezes, ele já traz, já tem, né, a gente tem alunos, eu já tive vários alunos doutores em determinado assunto. Então, esse conhecimento é o que ele vai usar lá na frente, só que com aquele a mais dele entender esse meio jurídico, entender como trabalhar com laudo pericial.
E aí, daí em diante, é com ele, né? Fazer o nome dele, ser reconhecido, né? E tá aí de mão, de braço, daqui a pouco tá ombro a ombro aí, trabalha comigo nos congressos. Eu tenho uma satisfação imensa quando encontro ex-alunos que saíram daquela, que nunca atuaram no assunto, de repente já estão ali dando até palestras, né? Eu acho assim, uma possibilidade, o que me encanta nessa área da medicina veterinária legal é que você não precisa largar a tua profissão, a área que você atua. Lógico que tem aqueles que já estão se dedicando exclusivamente a isso, né? Tem aqueles que já encontraram ali nisso um nicho, pelo volume de trabalho, já viram que de repente é mais interessante se dedicar só a isso, né? Mas eu falo, ó, não recomendo você de cara se dedicar exclusivamente a isso. Continua no seu trabalho, deixa as coisas vão surgindo aos poucos, corra atrás, logicamente, mas então assim, eu já, né, convido aqueles que estiverem interessados, né, logo logo, quem sabe a gente está lançando aí essa pós-graduação, né? E aí, né, se vocês puderem deixar o contato aí, os interessados, já deixar o contato aí com o Thiago, né? Aí Já eu vou tenho deixar certeza que um, assim, já vou deixar um link aqui no, na descrição do vídeo. Se fizer sentido para você e você se interessar, nós vamos deixar uma lista aí de pré-cadastro e assim que for lançado, vocês vão ter em primeira mão. E quem tiver nessa lista aí, eu já prometo aí uma facilidade, um desconto maior, algum benefício maior. E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção porque, assim, tanto a Ingrid quanto o Cristiano, eles têm uma vasta experiência nessa área, já participaram de diversos cursos como professores, e assistindo palestras, participando de congressos. Eles sabem o que que dá certo, o que que não dá certo, como o aluno consegue absorver melhor essa disciplina, esses conhecimentos. Então, o projeto, eu estou acompanhando ele de perto, tá incrível. E como eu já acompanhei um projeto que, inclusive, o Cristiano já foi professor, eu não sou médico veterinário, mas eu sou curioso. Então, eu acompanhei de perto uma pós-graduação que ele era coordenador e professor. E eu vou me arriscar aqui a dar três exemplos de áreas, talvez o profissional da medicina veterinária não tenha vislumbrado isso ainda, não tenha concretizado essas possibilidades, e aí você me corrige se eu estiver errado, Cristiano, que são, eu enxergo aqui, né? Primeiro, a questão dos animais de reprodução, né? Nós temos aí gado, cachorro, que tem um pedigree, né? Tem ali uma linhagem genética acima da média e a gente fala em cifras que beiram 1 milhão, dependendo do nível de competição, dependendo do nível de reprodução desse animal. Então, um perito certamente vai ter uma atuação nesse ramo, porque são inúmeras as possibilidades que podem ocasionar uma má formação, pode ocasionar uma perda de dinheiro muito grande, né, numa transação dessa. Tem animais que vão a leilão ou que participam de competições que têm um nível de exigência altíssimo, então eu acredito que essa seja uma área. A segunda que eu colocaria seria fazer uma parceria com alguém que tem uma proximidade com o ambiental, né? Como o Cristiano falou, são áreas aí que são co-irmãs, né? Fauna e flora, é, coexistindo. E hoje um dos maiores problemas que existe é a questão da preservação ambiental e junto com a fauna vem a flora. E se você fizer uma parceria boa ali, existem laudos que podem ser rebatidos que as multas são gigantescas e os advogados certamente vão precisar ali de profissionais nessa área para diminuir ou até tirar essa responsabilidade criminal, né, de algumas situações de indústrias, empresas, né, que estão cometendo algum ilícito ali, ou que porventura não seja ilícito, mas que dá para fazer uma compensação, tem muita coisa jurídica que dá para fazer e livrar a empresa desse cenário. E, por fim, um terceiro aí, eu colocaria como os profissionais que, ainda que não entendam muito da área, dá para você começar aos poucos com essas questões que o próprio Cristiano falou, né, que são mais
tradicionais, são mais próximas da realidade da maioria da população, que é quando você deixa um pet num hotel para cachorro, né, ou para pet ali que seja, quando você precisa que o seu pet faça uma cirurgia e ele acaba falecendo, será que realmente aconteceu o que tinha que acontecer, ou foi algum erro médico? Enfim, eu acho que essas três aí seriam um belo início com um grande potencial. O que que você pode falar, Cristiano? Ah, foi bem preciso, Thiago. Obrigado aí por ter lembrado, né, de outras áreas e por ter ainda lembrado a que eu atuo, né, que é de meio ambiente, que eu acho que é uma área que o médico veterinário é, muitas vezes está longe, não vislumbra. A gente vê alguns trabalhando com clínicas de animais silvestres que acabam se aproximando um pouco desse ramo da fauna, mas a gente percebe que muitas vezes são os biólogos que acabam atuando nessa área de fauna, é também de competência deles, mas, lógico, o médico veterinário pode atuar. Um exemplo que eu dou é nesse Mariana, em Brumadinho, aqueles dois eventos desastrosos que ocorreram, né? A Polícia Federal, os laudos de fauna, né? A Polícia Federal teve vários peritos que eram graduados em medicina veterinária, né, além de biólogos, que assinaram que fizeram esses exames periciais. Então, é uma área que nós podemos entrar. Essa área de reprodução, genealogia, né, existem fraudes, né, gente vendendo gato por lebre, por exemplo, né, você vai lá e adquire um cavalo de determinada raça com a sua árvore genealógica documentada e tudo mais, e de repente você vai ver não é aquele cavalo, né? Não é daquela raça. Então precisa de alguém, de um perito para fazer isso. Você às vezes tem um conhecimento para fazer o reconhecimento disso, sabe identificar a raça do cavalo, sabe fazer a resenha perfeitamente do cavalo, encontrar ali uma falha ou outra, mas talvez não saiba como fazer isso de uma forma convincente para um juiz, né? Como o que deve exatamente abordar, quais são os exames que eu posso fazer para é, é, solidificar essa minha conclusão, né? Então, assim, e por fim, né, essa área da clínica, eu falo muito dessa de clínica porque agora com a lei sanção, né, que é recente, 2020, a que aumentou a pena para o crime de maus tratos em cães e gatos, ela tem dado uma grande repercussão. A gente vê, né, para quem gosta da área de concurso público, está crescendo a demanda por médicos veterinários, peritos criminais com formação em medicina veterinária, porque agora dá cadeia, né? Quando antes da lei sanção já existia a tipificação para esse crime de maus tratos, mas a pena era menor do que de 2 anos, então era considerada de menor potencial ofensivo, né? Então tem várias facilidades ali, o indivíduo faz um acordo, muitas vezes paga ali uma cesta básica e está tudo certo. Agora, como a pena é maior, né, de 2 a 5 anos de reclusão, opa, isso já dá cadeia, efetivamente. Né? Então passou a ser um crime tratado com seriedade, né, pelo nosso sistema jurídico. E aí as polícias precisam de profissionais, né, habilitados para isso. Da mesma forma, os advogados, a defesa também precisa de gente, né, com expertise para isso, para poder defender seus clientes, porque a gente percebe em alguns casos que ocorre um abuso ali na acusação, que não necessariamente se trata de maus tratos. Vou dar um exemplo aqui: um fiscal, por exemplo, de uma prefeitura pode identificar um caso que ele considera como maus tratos, porque recebeu uma denúncia anônima de um vizinho, ele vai lá, chega, não vê, o dono não está no local, mas ele fotografa, vê um cachorro, o cachorro tá magro, tá ali, ele vê que o cachorro tá magro, ele vai achar, não, tá com emaciação, provavelmente desnutrição. O fiscal, se ele não é médico veterinário, não vai nem usar esses termos, né? Mas ele vai achar que houve maus tratos e vai começar o procedimento lá dele de multa, intervenção, e às vezes isso aí vai para a polícia, já,
né? De repente pode entender que pode ser crime. E às vezes o animal simplesmente está doente, era uma doença temporária, a gente sabe que em determinadas condições patológicas do animal pode vir a emagrecer, a ficar num estado realmente, né, mais deplorável, né, e não necessariamente maus tratos, às vezes ele está sendo tratado, né, pelo dono. Então, esses questionamentos vão ser feitos lá pelo assistente técnico. É preciso que tenha um profissional que conheça o assunto, que entenda do assunto, porque senão a gente vai ter aí pessoas sendo presas por maus tratos sem que realmente seja, né? Às vezes é uma questão que não é um crime doloso, não é considerado doloso, e para ser crime de maus tratos tem que ter dolo, tem que ter intenção, ou assumir o risco daquilo. Ou então a gente vai ter aqueles que realmente estão cometendo maus tratos e estão soltos, não estão do lado de fora porque a acusação foi ruim, faltou materializar aquele crime de forma adequada, faltou um profissional que pudesse chegar e mostrar, olha, aconteceu por causa disso, isso, os exames são esses, os, o que a gente tem que corrobora com a condição de maus tratos de forma dolosa, de forma intencional, é isso, isso, isso. Então a ideia é que o profissional tenha a condição de fazer isso, porque para chegar a isso ele precisa entender esse meio jurídico, como as coisas funcionam, né? Saber separar o joio do trigo, saber separar aquilo que é crime daquilo que não é crime, né? E eu acho que é só isso, só realmente com esse entrando nesse meio, conversando com pessoas que atuam nisso, que a gente tem condição de diferenciar. Perfeito, Cristiano. E para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para a maioria dos convidados que fazem parte de alguma corporação. Eu só não me recordo, você já chegou a fazer parte do Exército também? Sim, eu me formei, fiquei 7 anos como oficial veterinário do Exército, né? Aí eu tive que, na marra, aprender a lidar com equinos, né? E também, durante uma determinada fase do Exército, com a área de inspeção de alimentos. Eram duas áreas em que eu achava, fiz as disciplinas, normalmente, mas nunca me direcionei, nunca foquei para isso. Eu queria trabalhar com reprodução animal. E depois quando eu decidi partir para concurso, né, na área civil, eu fui para a Agência Brasileira de Inteligência. E aí eu lembro até hoje que eu, no curso de formação, porque a Agência Brasileira de Inteligência tem muita gente que estuda, na verdade, por Instituto Rio Branco, para ser, né, trabalhar na área para ser, trabalhar em consulados, embaixadas. E aí eu lembro até hoje de uma professora da escola de inteligência, ela falou para mim assim, mas eu acho que você é o único médico veterinário que eu conheço na BIM, né? Porque normalmente a gente encontra pessoas formadas em relações internacionais, direito, ciências sociais, ciências políticas, são a maioria nas áreas de humanas ou umas engenharias. Mas médico veterinário é o primeiro caso, né? Eu falei assim, vamos ver, né? De repente, né? Ou eu acho muito difícil atuar nessa área, mas eu vou ter que aprender outras coisas aqui. E aí, realmente, aí eu fui atuar com crime organizado, terrorismo, na a pasta que eu peguei. Só que a primeira missão que eu tive quando eu entrei na BIM foi justamente, coincidiu de eu entrar, assim, tomei posse, coisa de semanas depois, teve o foco de febre aftosa em Mato Grosso do Sul. Foi desastroso. Foi assim, quebrou economicamente o estado, foi terrível para o país, inclusive, né? Nós médicos veterinários sabemos o grande problema que é a febre aftosa quando ela identificada em um país, em um estado. E aí eu já comecei a atuar nisso, assim, imagine vocês, se não tivesse médico veterinário, eles iam ter que. E aí eu já peguei esse caso, o fato de eu ser veterinário já me deu um monte de facilidade, assim, já sabia para onde ir, para que caminho seguir, como começar a investigar isso, porque tinha suspeita de que poderia ter sido intencional, né, introduzida. Esse tipo de coisa a gente nunca deve descartar, essas possibilidades, né, de conspiração. Então, para
para trabalhar com isso, assim, foi meu. Então, olha só, né? A gente às vezes nunca imagina, fala, olha, um caminho como esse, assim, isso aqui não é para mim, isso aqui não tem nada a ver com veterinário. E de repente foi para mim. Eu fiquei só 2 anos lá, mas eu acho que foi talvez o trabalho mais importante que eu fiz lá e para mim foi muito importante porque as conclusões foram, né, acabaram sendo importantes para também para o país. E aí dali eu fui para a Polícia Federal, né, onde já estou aí desde 2007, né, como perito criminal federal. Aí fui para a área ambiental, que era outra área que eu não tinha a menor ideia, não conhecia. Não atuo só na área de fauna, acabo tendo que trabalhar com flora, com extração mineral, e os outros médicos veterinários que atuam também ambiental, né? A gente reunido assim comenta, cara, você sabe que a gente tem que lidar com drone, com geoprocessamento, com umas coisas que nunca vimos na graduação. Isso aí quem vê é engenheiro ambiental, engenheiro florestal. E olha só, né? E a gente se destaca, né? Porque os nossos laudos são bons, nós somos elogiados pelo nosso trabalho. E aí alguém comentou, falou assim, mas sabe que isso é uma característica da nossa profissão? Porque na graduação a gente já tem que saber lidar com todas as espécies animais. A gente tem que lidar com a área de produção, que é uma coisa, a área médica, que é outra, né? Clínica, cirurgia, a área de tecnologia de alimentos e inspeção de alimentos, que é outra, assim, são três grandes ramos, e mexe com nutrição, e mexe com reprodução, aí daqui a pouco você está ali fazendo patologia, anatomia patológica, fazendo necrópsia. Então a gente em 5 anos tem que rebolar para mexer com áreas totalmente diferentes uma da outra. E aí eu acho que isso acaba criando na gente, né, uma condição que é de adaptabilidade às adversidades, aos novos desafios que surgem. Aí eu falo, na Polícia Federal, quando surge uma coisa que ninguém quer fazer, se chamar um veterinário, ele vai dar um jeito de estudar aquele assunto e fazer. Eu já tive que fazer até de asfalto, tive que estudar asfalto, porque não tinha engenheiro, acabei pegando um caso como esse, que foi recusado por vários colegas ali, falaram, não sou da área e tal. Então, assim, nós temos essa grande vantagem, né, de ter essa capacidade de adaptação, porque a graduação já força a gente a ter que estudar coisas diferentes. E aí a Não. minha vida, minha carreira como médico veterinário, ela foi praticamente assim, trabalhando com clínica de equinos, inspeção de alimentos, depois na área de inteligência e acabando, né, acabei utilizando conhecimento para isso, e agora nessa área de meio ambiente. Nunca imaginei, até o último dia meu da faculdade, que um dia eu trabalharia em alguma dessas áreas. A gente não pode deixar o cavalo passar encilhado, né? A oportunidade está aí, você monta nele. Muito bom. E passando a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui que têm essa atuação em alguns órgãos, você mais ainda, né, além do Exército, a ABIN e a PF, se fosse para você contextualizar ali um ensinamento ou um insight que você virou uma chave na sua vida, que te fez ter uma percepção diferente, se fosse para você ter colocar ali em uma frase ou em um tipo de conhecimento, um tipo de raciocínio que mudou sua vida nas experiências dessas corporações ou em experiências práticas, igual você viveu aí a questão da aftosa, a questão de Mariana, Brumadinho, que você colocaria aí? Uma frase ou um conhecimento que mudou a sua vida, que as suas perspectivas? Olha, eu não vou usar uma frase minha, eu vou usar uma de um ídolo que eu tenho, né? O Neil deGrasse Tyson, que ele foi ele é, né? Um grande divulgador da ciência, um astrofísico, um astrônomo muito bom realmente, e assim, ele é o pupilo do Carl Sagan, que é mais antigo. Talvez lembre de Carl Sagan, que apresentava aquele Cosmos, né? Ele escreveu o livro Cosmos, também foi um grande divulgador da ciência. Ele diz, uma certa vez ele disse o seguinte, que o objetivo dele, né, de vida, é saber hoje mais do que ele sabia ontem sobre o universo, e sempre
direcionar o conhecimento para o bem das pessoas, para melhorar as condições de vida das pessoas, pelo bem das pessoas. Ele diz que isso ah, é, ah, a gente não tem ideia de como isso, né? A gente se surpreenderia de como quão importante isso é para a gente, né? Assim, como isso pode mudar o mundo. Então, se você fizer sua parte, ó, continua estudando. Primeiro, uma coisa que eu digo nessa minha carreira aí já de médico veterinário formado em 1995, né? Ou seja, século passado, de lá para cá, eu só procuro estudar. Hoje eu sou estudante, eu estou terminando o mestrado em ciências animais. Eu queria poder ter feito mestrado antes, mas assim, essa minha carreira pública, essas minhas viagens não me permitiram. Hoje eu estou podendo me permitir fazer isso. Então, continuo estudando. Pretendo continuar, não pretendo parar. Então, assim, continua estudando, continua conhecendo cada vez mais, não só de um determinado assunto, outros assuntos, outras áreas, aquilo te traz conhecimento ímpar, e sempre voltado não para o umbigo, né, mas para melhorar a situação do próximo. Eu tenho a satisfação de dizer que o meu orientador de mestrado, o professor Cristiano, também meu xará, né, Cristiano Barros de Mello, assim, ele tem a mesma visão que eu. Ele fala assim, ó, nós somos servidores públicos, então a gente tem que fazer o bem para o público. Nós temos que fazer pesquisa, trabalhar, trazendo um retorno para o público. Lógico que isso é, né, um segmento. A gente tem aqueles que vão para um segmento da área privada, que procuram melhorar o retorno financeiro, para que não há mal nenhum nisso, isso aí traz riqueza, isso é importante. Mas no nosso caso, eu sou servidor público, eu não tenho que correr atrás para ganhar mais dinheiro. Ele também, como professor, a gente tem nossa missão, vamos dizer assim, aqui, né? E nós somos pagos por vocês, contribuintes. Então, a gente tem essa mesma visão. Ó, vamos fazer um trabalho que traga resultado importante para o país, que traga para as instituições, traga até para o mundo, dependendo dos resultados. E ele tem essa visão de, olha, parte para esse assunto, os veterinários não estão acostumados com isso, vamos abordar em cima disso, vamos estudar em cima disso. É, 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 então, assim, o que eu disse antes, né? Essa área de medicina veterinária legal, é bacana que expande a cabeça da gente, mostra que a gente tem, né, várias possibilidades, né, de áreas de conhecimento para explorar. Então, não vamos acomodar, não. Assim, pega seu diploma ali, ó, olha para ele com orgulho, lembra da ralação que foi para conseguir chegar lá, conseguir conquistar aquilo. Não é um papelzinho qualquer. Aquele teu diploma de graduação ele foi conquistado com suor, desde a época que você estava lá estudando para fazer o seu vestibular até o último dia. Né? Começa a lembrar daqueles professores que pegaram no pé, aqueles xaropes, aquelas provas difíceis, as noites sem dormir, né? Estudando para prova, tentando recuperar alguma coisa que você não tenha conseguido ir bem, das aulas práticas, assim, pensa no sacrifício que vocês tiveram para conseguir aqueles 5 anos e valoriza. E aí, o retorno que vocês podem dar é, né, contribuir de uma forma para a sociedade de uma forma que, olha, falo com orgulho, eu sou médico veterinário, eu posso trabalhar com isso, eu posso entender desse assunto, eu posso discutir esse assunto de igual para igual com qualquer outro, né? Eu acho que ninguém é dono do conhecimento, a verdade é essa. O conhecimento não existe dono do conhecimento, né? O conhecimento, a hora que ele está solto, ele está ali para ser absorvido, captado. Então, vamos usar a nossa cabecinha aqui, né, para processar isso tudo e trazer ideias novas, trazer melhorias, trazer riqueza para o país, trazer mais saúde, né, para a população humana e animal, porque afinal de contas o médico veterinário tem também um papel importante nessa área da saúde pública, né? É, 75% das novas doenças emergentes aí que surgiram
são de origem zoonótica, vieram de animais. A Covid é origem zoonótica, né? Ela veio de um quiróptero lá, do morcego, e foi intermediada possivelmente por um pangolim e chegou às populações humanas. A gente teve ali o SARS, MERS, outras. Então, assim, nós médicos veterinários temos que assumir esse papel. A gente tem que entrar nesses debates, tem que, né, participar disso tudo. E eu acho que né, não tem muito o que falar, né, Tiago, sobre isso. Eu acho que todas as profissões têm sua relevância, seu papel, mas se você assumiu essa, você está ali como médico veterinário, opa, vou ter orgulho disso e vou procurar melhorar, vou para frente. Não desanime por causa de falta de valorização, de salário ruim. Vão abrir a mente para as novas possibilidades. A gente está apresentando aqui para vocês mais uma possibilidade, né? Uma que talvez dê muito certo na sua vida. Eu acho que é isso. Perfeito. Eu não preciso falar mais nada, né? Esse é o nível de professores que vocês vão ter, possivelmente aí numa pós-graduação. Já deixa aí no link o seu cadastro, se você se interessar. Eu quero trazer aqui depois, conseguir encaixar a agenda dele e da Ingrid, que aí vocês vão ver que é um bate-papo num nível ainda mais acima. A Ingrid também tem um conhecimento vasto na área. E encerramos com chave de ouro aí. Quero te agradecer pelo tempo, Cristiano. Eu sei que eu sempre falo isso, que é o nosso maior ativo, é o tempo que nós temos, porque a vida é uma só e cada segundo que passa você está investindo ele em algum lugar. Isso pode dar retorno ou não, né? E tenho certeza que você dedicou aí uma carreira para trazer retorno não só para você, como para as outras pessoas. Então, muito obrigado aí pelo seu conhecimento, pelo seu tempo e até o próximo vídeo, pessoal. E eu que agradeço, viu, Thiago, também pela oportunidade aqui de poder, né, ajudar a esclarecer mais esse assunto, né? E pelo trabalho de vocês. A gente sabe que vocês estão aí começando e com muita vontade, né? Eu acho que isso que é importante, né? Eu acho que é um projeto de vocês que a gente percebe que está aumentando, está dando certo, que está aumentando cada vez mais. Espero que seja um grande sucesso aí a empresa de vocês, o Prime Study. E, e se tudo der certo, a gente vai estar junto por aí. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até a próxima.